Boa tarde. O Na Real na TV de hoje recebe Nicolas Tingas. Nicolas Tingas é economista e é o economista-chefe da ACREF, Associação das Instituições de Crédito. Tingas, muito obrigado pela presença, obrigado pelo por estar convite. aqui conversando com a gente. E como você está ali ligado a uma associação de crédito, né? Está ali vendo todo dia e há uma preocupação no Brasil quanto a isso, muitas outras, mas esse é um ponto específico hoje. Eu pergunto a você o seguinte: como é que vai realmente o crédito no Brasil hoje? Porque até muita gente fala que se soltar o crédito melhora e vai tudo bem. Há realmente o risco de inadimplência, da situação ainda ficar mais difícil? O crédito hoje, ele não é demandado para consumo. O crédito é demandado hoje para financiar a posição financeira, seja das famílias, seja das empresas. O que eu quero dizer? Com a recessão, com as expectativas muito ruins com relação ao futuro, ninguém quer consumir, ninguém quer investir. Então, todo mundo está tentando cuidar das suas finanças, se proteger. Quem está indo buscar dinheiro é porque está faltando dinheiro, ou para complementar o orçamento, ou para refinanciar uma dívida cara por uma mais barata, ou uma empresa que precisa refinanciar a posição e o passivo. Então, hoje no mercado, a gente tem muito mais rolagem de posições do que novos créditos. Tanto é verdade que, por exemplo, no crédito ao consumo, as carteiras de consumo tradicionais, veículos e outras, estão encolhendo. E as carteiras que são mais de liquidez, seja o cheque especial, o cartão de crédito, continuam andando. E até o consignado. Mas mesmo o consignado, os aposentados hoje não estão tomando mais. Por quê? Porque já esgotaram, já tomaram tudo o que tinha. Quem está tomando hoje é funcionalismo. Então, na verdade, a economia está entrando num corner, né? E aí o crédito só é tomado quando precisa mesmo. Então, Tingas, uma das posições que muitos defendem hoje, principalmente, eu diria, o PT e um grupo deles para a retomada da economia brasileira, que é melhorar mais o crédito, dar mais crédito, não é a solução? O crédito é antecipação de renda futura, né? Você vai antecipar renda futura se você sabe que você tem renda futura. Agora, quando você tem medo de que não tenha renda futura ou que não tenha orçamento na frente, você vai tomar crédito para não pagar. Se você vai tomar para não pagar, quem vai te liberar vai perceber que você não vai poder pagar, não vai te liberar, porque senão vai perder esse dinheiro. Então, no momento em que a conjuntura não tem expectativa favorável, nós entramos no buraco, nós paralisamos. Então, nós primeiro precisamos construir uma economia que tenha um plano de voo, que haja confiança, que haja um caminho, que haja o fim dessa queda que nós estamos, que haja um início de recuperação, para que aí sim o crédito volte a ser utilizado passo a passo e cada vez mais na medida que a economia cresce. O crédito é cíclico. Na expansão, ele sanciona a expansão e alavanca ela. Na retração, e uma retração severa como essa, ele é contracíclico, ele contrai. Por quê? Porque o risco aumenta. Se o risco aumenta, o crédito contrai, ele é mais seletivo e o próprio tomador também não toma, a não ser por desespero. E como construir essa nova economia? O ministro Joaquim Levy, de uma forma ou de outra, tentou começar... Uma ótima pergunta para os nossos líderes. Uma ótima pergunta para os nossos líderes, que a gente tem dificuldade de identificá-los. Uma ótima pergunta para os nossos políticos. Uma ótima pergunta para quem está no comando. Quer dizer, o que a gente está vendo hoje é uma falta de um plano de voo, é uma falta de uma liderança. A gente precisa ter uma liderança mínima, ter um caminho a seguir, um plano de voo razoável, crível, e aí, colocando esses dois de forma transparente, se relacionando com a sociedade, construir esse caminho. Nesse momento, não está sendo dado uma liderança suficiente, não tem um plano de voo, só se fala de curto prazo, e não tem confiança. Então é muito difícil, a gente fica patinando numa areia movediça. Agora, Tingas, você vê, por exemplo, o caso do ministro Joaquim Levy. Quando ele assumiu, era desde que quando foi escolhido, foi uma grande expectativa. Né? Criou-se uma grande expectativa, ele foi muito bem recebido no mercado, nos meios financeiros, até na academia, e até o mundo político teve uma expectativa, pelo menos um lado do mundo político teve alguma expectativa com ele. Hoje, nós estamos falando menos de um ano depois da posse dele, mas mais ou menos um ano dele ter sido escolhido, ele hoje é uma figura discutida. Algumas pessoas querem afastá-lo. Então, sob esse ponto de vista, não que esteja dizendo isso, parece que ele foi um fracasso. Por quê?
verdade, um ministro da Fazenda, ele não é um herói, ele pode ter atos heróicos bem-sucedidos. Então, a gente teve vários ministros da Fazenda no Brasil e houveram momentos que eles foram a pessoa certa no lugar certo e conseguiram dar um passo importante à frente. Agora, ele não pode tudo. Então, o ministro Levi foi pedido para ser um pouco de herói, né? Porque ele foi ser ministro da Fazenda, foi ser negociador político, almoçava com deputado, jantava com senador, atendia a equipe, atendia jornalista, que a gente achava que ele não dormia, que ele trabalhava 24 horas por dia. Então, ele não é um herói, ele é apenas um ministro da Fazenda que pode fazer um bom trabalho, tem competência para isso. Então, eu acho assim, o nosso problema é um problema de fundo político. A economia tem limites, ela precisa de variáveis políticas. Se as variáveis políticas não são minimamente suficientes, a gente fica realmente se debatendo e tendo pouco resultado. Você acha que já apareceram, estão aparecendo essas condições políticas para que a gente comece a dar o salto? Não, eu não vejo. O mercado não vê isso. Tanto que o mercado precifica um ano de 2016 tão ruim quanto esse, infelizmente. Né? Por quê? Porque não há nada ainda que reverta essas expectativas. Tomara algo muito bom aconteça na política e a gente tenha um foco de liderança, um plano de voo, e a gente consiga abortar esse cenário, mesmo que parte dele ocorra, o cenário ruim do ano que vem, mas que a gente aborte uma parte que diminua o prejuízo. Nesse momento, não. Nós continuamos ainda numa economia em queda livre, nós não sabemos onde é que é o fundo do poço. Ou falando de linguagem de mercado, um ativo ele tem que ter um piso e um teto, tem que ter um preço para você poder arbitrar. Nós não sabemos qual é o piso. Nós ainda estamos aqui tentando estabelecer onde é o ponto de mínima. Então, esse é complicado. Então, você não tem como tomar decisão, você não tem como andar para frente. Você diria, então, que o mundo político ainda não tomou consciência da gravidade da situação brasileira? Eu acho que o mundo político sabe da gravidade, mas ele tem outra prioridade. O mundo político tem a prioridade do poder, tem a prioridade de cuidar dos seus interesses. Então, o mundo político, não é só no Brasil, não, na América Latina, que eu conheço um pouco, fui economista da América Latina, é muito dissociado do povo. Se aproxima do povo na hora da eleição, mas na hora da prática da gestão se dissocia, faz uma agenda que poucas vezes tem a ver com aquilo que prometeu ou com aquilo que ele deveria fazer. Então, o mundo político tem uma realidade própria. E em momentos de crise, ele dissociado da realidade, ele cria esses hiatos que nós estamos vivendo. Fica a economia real no pântano e o mundo político fazendo de conta que está num país que funciona, mas que não funciona. Qual a saída neste caso agora? Muitos analistas políticos, eu não sou, a gente tem até a experiência de observar muitas passagens, né, e experiências aí mundo afora e aqui, muitos analistas políticos acham que o caminho é um grande acordo, né, uma grande concertação, foi uma palavra que já se usou, né? Quer dizer, você tem que criar uma unidade mínima em prol de um objetivo, né? Então, o ideal seria que o sistema político, o sistema empresarial, o sistema social se fizesse representar e que, de alguma forma, todo mundo conversasse e construísse um caminho, uma agenda e fizesse um diagnóstico consistente e definisse algumas prioridades. Então, tudo bem, se o ano que vem é um ano ainda de ajuste, mas como a gente já sinaliza uma virada para valer em 2017, ou como a gente atenua o ano que vem. Quer dizer, esse tipo de ação, ela depende de uma coordenação, de que o pensamento olhe na mesma direção e não um para cada lado. Primeiro movimento, a gente está mais próximo. Mas se este mundo não tomou consciência do perigo, como é que ele vai buscar esse conceito, a realidade essa arbitra. A realidade arbitra. O que nós estamos dizendo? A inflação continua muito alta e o Banco Central está olhando assim, olha, a recessão é tamanha que em algum momento os preços livres vão parar de subir. Então, a gente vai ter uma acomodação na inflação pela recessão. E é assim que acontece. Olha, o Brasil está com prêmio de risco alto, está desvalorizando muito o câmbio. E vai indo até uma hora que para ou não para. Quer dizer, então, na verdade, a realidade econômica, os mercados não esperam, né? Então, eles vão precificando. A inflação sobe, o câmbio desvaloriza, a taxa de juros sobe. E aí você vai fazendo o ajuste da pior forma, né? Que é um ajuste custoso. Socialmente pesadíssimo. Exatamente. Né? Quem paga no fim da história é a sociedade que paga o ônus desse ajuste, né? Quem está no meio e sabe arbitrar, sabe se posicionar, evita uma parte do prejuízo. Quem não sabe, e principalmente a grande massa, que não tem tanta experiência, que não tem tantos instrumentos para isso, é que acaba pagando o preço.
né, via recessão, via desemprego, via inflação alta, acaba sendo sempre a massa que paga. E sobre esses números, aliás, vamos falar de recessão, desemprego e inflação, que são os dados assim que batem, digamos, no estômago e no bolso. Como é que você está vendo 2016? Porque algumas pessoas estão otimistas e tal. Olha, otimistas, quer dizer, estão menos pessimistas. Estávamos todos muito mais positivos no começo do ano. Aí as rodadas de inconsistências da agenda política, de falta de soluções, de falta de sinalizações, foram abortando etapa por etapa esse otimismo ao longo do ano. E hoje, essa semana, esses dias, nós estamos vendo já muitos colegas fazendo revisões de um PIB com uma queda ano que vem, similar a esse ano, que cai 3, 3,2, 3,3, já estão falando de 3. Tem até um único banco estrangeiro falando em 3,5 de queda, mas ele, por enquanto, é o único. Esperamos que não aconteça nem os 3. Mas gente que trabalha consistentemente já está vendo que não vai ter jeito. Então, você tem uma inflação que hoje está acima de 10 para esse ano, já está entre 6,5 e 7 para o ano que vem, talvez um pouquinho mais. Quer dizer, um PIB caindo de novo, mais 3 que seja, e o desemprego vai bater lá na estratosfera, porque o desemprego ainda não a consolidou. Ele ainda está acontecendo e vai acontecer na virada do ano. Então, é um cenário muito ruim, né? É um cenário que a gente, infelizmente, gostaria de... Por isso que eu falo de alguma concertação, de alguma coisa, para arbitrar uma saída rápido, porque deixar do jeito que está, nós vamos ter uma comoção social aí pela frente, o risco disso. Né? Socialmente você acha que isso não suporta muito tempo? Não sabemos. O brasileiro é capaz de suportar coisas incríveis, né? Então, o latino em geral, a gente não entende muito bem porque se fosse uma sociedade europeia já teria reagido antes, né? Mas então, não sabemos como é que a sociedade vai suportar isso. Mas que, de fato, o tecido social vai sofrer mais ano que vem com esse cenário, que tudo indica, infelizmente, visto de hoje, vai se materializar, vai, né? Então, isso é um custo social crescente, né, por enquanto. Espero que ele acabe, né, em algum momento. Agora, há alguma expectativa de que a economia internacional dê uma guinada e venha ajudar o Brasil, que, aliás, teve grandes momentos aí depois de 2003, 2004, né, até a crise de 2008, muito empurrada por essa economia internacional. Você que acompanha bem isso, como você disse, já trabalhou na América Latina e tudo mais, você está vendo essa perspectiva, a gente, de repente, ser alavancado pela economia internacional? Não. A economia internacional deu essa ajuda, porque na década passada nós tivemos um dos ciclos de expansão global mais fortes em décadas. Nós tivemos um ciclo de commodities, o super ciclo de commodities, nós tivemos uma expansão monetária com a redução de taxa de juros nos bancos centrais, próximo de zero lá no Fed, etc. Nós tivemos uma expansão de liquidez, quer dizer, tudo aquilo foi um processo que ajudou muito a criar um ciclo de expansão muito bom, que favoreceu o Brasil, as economias latinas, as economias emergentes, as economias produtoras de commodities. Esse ciclo acabou já faz tempo, a gente esticou a corda mais do que devia, e agora, pelo contrário, o mundo está com medo da subida de juros no Fed. A Janet Yellen está tomando todo o cuidado. Se ela soltar agora o aumento que estão forçando ela a fazer, que eu acho que por ela não faria agora em dezembro, que ela vai começar a fazer o aumento de juros americano, ela vai fazer com um recado de ser muito cauteloso, muito lento. Por quê? Porque a economia mundial hoje, ela tem riscos em alguns países ainda de não firmar a posição de recuperação, como na Europa, a China está em ajuste, está num patamar bem mais baixo, tem ainda risco de deflação em alguns setores, e você tem um ciclo de comércio internacional fraco hoje. Né? O OMC está projetando um comércio expandindo 2% no que vem, que é muito pouco. Então, você não tem por onde agora. Tem muito dinheiro lá fora, esperando oportunidade para aplicação, esperando boas oportunidades. E aí a gente já vê claramente que eles olham para o Brasil, porque o Brasil ainda é um ótimo mercado, olhando médio e longo prazo. Então, muitos podem vir aqui nesse momento atrás de barganha, de fazer compras, como veio a Coty, né? Fazer compras aqui de o que interessa setorialmente escolhido, faz uma posição e espera, carrega a posição para valorizar ou investir, mudar lá na frente. Então, é oportunidade. O Brasil hoje é uma oportunidade para quem tem caixa, e muitos têm.
então estão esperando, com o dólar tão desvalorizado, com os preços lá embaixo, é uma boa oportunidade. Mas é isso, não tem assim nada de vir um investimento, um fluxo de investimento agora, ou de comércio puxar o Brasil, não. Isso que eu ia falar para você. Tá comprando empresa, mas isso é apenas trocar. A posição de estoque, é um positioning, como se diz no mercado. Por exemplo, o governo está tendo dificuldades de, por exemplo, atrair investimentos, alguns investimentos para a área de infraestrutura, por exemplo. Mesmo com esse dinheiro sobrando lá fora. Todos os especialistas apontam já faz tempo que precisa mudar a regulação, né? Você precisa mudar a regulação. De novo, você precisa dar um plano crível de futuro, porque se eu vou investir num projeto aqui de 25, 30 anos, eu quero saber como é que é pelo menos a perspectiva dos primeiros anos, como é que eu vou rentabilizar isso, a partir de que momento, quais são as condições que eu vou ter de regulação, de garantias, como é que é a minha garantia contratual de que eu tenho um preço suficientemente bom para rentabilizar o dinheiro ao longo do cash flow desse projeto, quer dizer, e hoje a gente não vê uma sinalização satisfatória para essa atração, para essa facilidade de ter um fluxo aqui bom. Agora, a gente conversava e você dizia que a economia brasileira está passando por um processo mais profundo que essa discussão que está por aí. Qual é o foco da questão? Bom, quem está me assistindo... Fora a questão política. Quem está me assistindo provavelmente é gente que tem noção de mercado e conhece terminologia. Eu vou usar uma terminologia bem de mercado. Nós estamos vivendo uma desalavancagem. Quando, na década passada que você citou, nós fizemos uma expansão de renda, nós criamos emprego, nós bancarizamos, nós ampliamos o crédito e nós fizemos realmente um processo de distribuição de renda, nós distribuímos renda e ainda bancarizamos, demos crédito e alavancamos. Então, aquele sujeito que estava marginalizado no sistema de consumo, ele passou a ter uma renda crescente boa, e passou a ter crédito e mudou totalmente seu patamar de consumo e se alavancou. Ele antecipou, ele passou a comprar um automóvel, uma casa, melhorou a compra de seu supermercado e tudo. O que aconteceu? Hoje, nós não estamos conseguindo manter isso. Aquela classe C, que hipoteticamente 40 milhões foi construída, que melhorou seu padrão de vida, uma parte já tem estudos mostrando isso, nós não sabemos ainda quanto, porque ainda precisamos ver esse processo acabar, uma parte vai devolver. Vai desalavancar. Então, na verdade, nós estamos não só num ajuste de conjuntura cíclico, mas nós estamos, no meu ponto de ver, numa desalavancagem. Nós estamos devolvendo ainda uma coisa que a gente cresceu muito mais até, porque a gente antecipou renda futura, né? Então, a gente não só teve uma melhora da renda presente, com a distribuição de renda, mas com crédito e tudo, com endividamento, a gente antecipou renda futura. E agora não estamos conseguindo pagar esse endividamento. Então, você vê esses birôs aí, fazendo de crédito, fazendo esses mutirões e renegociação de dívida. Por quê? Porque as pessoas não estão conseguindo pagar. Então, na verdade, infelizmente, nós estamos retrocedendo uma parte do que a gente ganhou. Mas muito se discute que a economia brasileira, na verdade, precisa de uma reforma mais profunda, uma reforma de estruturas gerais. Sim. Na verdade... Quais seriam esses pontos, assim, basicamente? Olha, você tem vários especialistas faz tempo apontando reformas microeconômicas, né? Você começa com coisas óbvias na indústria, custo Brasil, burocracia, fatores que levam à competitividade, que reduzem custos. Quer dizer, a produtividade do país precisa melhorar. Esse é um fator chave, né? E pouco se faz, se olha para isso. Então, essa é uma reforma importante. Isso vai mexer com o mercado de trabalho, vai mexer com regulação, vai mexer com carga tributária, vai mexer com uma série de fatores. Então, reformas que no seu conjunto sejam pensadas e planejadas para aumentar a produtividade da economia, vão gerar mais emprego, emprego de qualidade, vão gerar mais crescimento. Então, a economia precisa de reforma, sim, e começa pelo óbvio, pelas microeconômicas, para não falar das maiores, né? Agora, sem essas reformas, vamos ficar ou no PIB negativo ou o PIB rateando de uma forma que não resolva os nossos problemas sociais. Olha, Zé, eu olho para a história brasileira das últimas décadas, a gente pega alguns momentos muito bons. A década de 70, a gente foi o período da industrialização, esquece se foi governo militar ou não, não importa que regime político tivemos. Nós tivemos uma década, né? Foi um milagre brasileiro, nós tivemos uma década de industrialização. Nós investimos em tecnologia, implantamos indústria petroquímica, química e outra, quer dizer, demos um boom.
Isso foi uma consistência, ampliamos a capacidade de oferta da economia. Depois, a gente teve a tal da década perdida, por causa dos anos 80, por causa da dívida. E aí foi muito ruim, planos heterodoxos, tudo hiperinflação. Na década de 90, fizemos novos aperfeiçoamentos. Melhoramos de novo o macroeconômico, estabilizamos os preços, né, o plano real e tudo. E aí, na década passada, fizemos algo muito bom, distribuímos renda e melhoramos condição de vida para uma parcela significativa da população. Mas nós nunca tivemos um plano para ser uma Coreia do Sul, uma Alemanha, para ser um país extremamente produtivo, com foco e objetivos de pequeno, não só pequeno, mas de médio e longo prazo. Então, nosso problema é que a gente fica muito no dia a dia. A gente não olha para frente 10 anos, 25 anos e planeja e vai buscar isso. Eu acho que é isso que a gente precisa. Você tocou de produtividade. A produtividade, como alcançar rapidamente um melhor índice de produtividade? Então, são esses fatores que eu falei. Você precisa, primeiro, educar bem, preparar as pessoas para elas terem um emprego melhor, porque elas agregam valor. Então, elas são preparadas, educadas, elas vão melhor preparadas, dar mais valor na sua produção, seja ela qual for, agregar valor para a economia, a produtividade aumenta. A pessoa ganha mais, melhor de vida, a economia melhora. É um ciclo. Esse é um exemplo. Então, a gente precisa investir na produtividade e todas essas reformas microeconômicas para reduzir custos, para liberar a economia. Essa economia é cartorial, ela é engessada, ela não tem fluidez. Você pega na China, que é uma sociedade comunista, é um capitalismo de Estado, mas funciona, né? Então, por quê? Porque ela é desengessada, você rapidamente abre uma empresa, tem facilidade para rodar. Então, nós aqui precisamos repensar o Brasil, pensar o Brasil para o futuro, e não ainda buscar direitos e preceitos que estão há 50 anos atrás. Mas o mundo político pensa, digamos, com os padrões mentais do Pois passado. é, o mundo político está defasado, com certeza. A primeira reforma que teria que ter é do mundo político. Por que nós, os mais jovens, não estamos na política e são políticos profissionais? Por que tem que ser político profissional? Eu acho que a sociedade deveria perceber que ela tem que participar para tentar defender uma causa e um objetivo, para fazer esse país criar consistência e base para crescer. O sistema político hoje, ele olha para o interesse do seu grupo, ou de si mesmo. Ele pouco olha para o interesse do país no médio e longo prazo. Mas nesse aspecto, que você vê uma sociedade revoltada, desencantada, mas retraída. Bom, essa é uma dicotomia que nós temos antiga, né? A gente sofre, mas a gente não reclama, né? E não é só brasileiro, o latino, ele é, de certa forma, assim, um sujeito que absorve as porradas, as pancadas, mais ou menos assim, sem muita reação. Enquanto você pega algumas outras sociedades, a reação em muito menor escala de dor é maior. Então é por isso que talvez a gente fica cozinhando aí, ao longo das décadas, sem virar um país que poderia ser realmente uma potência global, com altíssima eficiência, altíssima tecnologia, com altíssima qualidade de vida para uma boa parcela da população. A gente fica ainda na época das capitanias hereditárias, né? Tá certo. Nicolas Tingas, economista-chefe da CREF. Muito obrigado pela entrevista, espero contar com você aqui outras vezes. Obrigado a você. E o Na Real na TV volta na próxima semana.